Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar para você como o Papa se tornou a figura mais poderosa do mundo ocidental. Isso aconteceu lá em meados da Idade Medieval. E essa aqui é a coluna de História do Cristianismo do canal Café com Teologia. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. E fica o nosso pedido para você deixar o seu like e também compartilhar o nosso conteúdo. Vem aí uma nova turma do nosso curso livre de teologia, aqui mesmo no canal. Uma grade super completa, com disciplinas de teologia bíblica, sistemática, teologia prática e também de história da igreja. É só você se tornar membro Café Completo que você começa na nova turma e vai fazer um curso muito legal, eu tenho certeza disso. Bom, eu estou usando para guiar os nossos estudos aqui das quintas-feiras o meu livro de História do Cristianismo, que também pode ser seu. O link para você adquiri-lo está aqui embaixo na descrição, como também o link para outros cursos que nós temos disponíveis. E nós vamos falar da página 84, é onde está o conteúdo de hoje, quando nós analisamos o ápice do poder papal. Você que tem acompanhado a nossa série tem visto que desde o final da Idade Antiga, com o Papa Leão I, depois com o Papa Gelásio I e principalmente com o Papa Gregório Magno, Gregório I, nos anos 590 a 604, o poder papal vai se solidificando na Europa Ocidental, vai se construindo com a ausência do imperador da capital Roma e cada vez mais esse líder, esse bispo de Roma, vai se tornando uma figura que não é apenas uma figura religiosa, mas que reúne em si o poder religioso e também o poder político, em alguns momentos o poder militar. Mas é na virada da alta para a baixa Idade Média, ali por volta do século décimo primeiro, que o Papa vai alcançar o maior poder que ele já teve em toda a história do cristianismo. Sem antecedente e sem precedentes também, porque aquele período é um período crucial do desenvolvimento dessa relação. Durante o período medieval, principalmente, a relação de poder entre o Papa e o imperador do Santo Império, em muitos momentos era uma relação harmoniosa, uma relação tranquila, onde o imperador sabia que o seu poder vinha do Papa e, na maioria do tempo, ele o obedecia. Ou, pelo menos, um lidava com uma área e o outro lidava com uma outra área e um não tentava interferir no poder do outro. Agora, é claro que em alguns momentos existem choques entre esses poderes. Em alguns momentos, o poder civil leva a melhor sobre o poder religioso, mas em vários outros momentos, o poder religioso consegue sobrepor ao poder civil, ao poder do imperador. E nessa lista de hoje, nós vamos ver exemplos claros desse conflito acontecendo. O primeiro grande personagem desse processo de empoderamento do Papa é, sem dúvida, o Papa Gregório VII. E, aliás, para quem acompanha a história dos pontificados, deve saber que, ao todo, existiram 16 papas que adotaram o nome de Gregório, pelo menos até esse momento, né? E, frequentemente, o nome Gregório está ligado a grandes personagens da história da Igreja. Foi assim com o Papa Gregório I, será assim com o Papa Gregório XIII, responsável pelo calendário que nós usamos até hoje, e será principalmente assim com o Papa Gregório VII, um dos papas mais poderosos de toda a história do cristianismo. Gregório VII foi papa do ano 1073 até o ano de 1085. 12 anos de pontificado, nem é tanto tempo assim, mas foram anos de grandes transformações por conta da habilidade desse personagem.
ele era o cardeal Hildebrando, né? O Hildebrando que trabalhou nos pontificados anteriores ao dele próprio para construir o poder papal, que mais tarde ele próprio vai usufruir disso. Trabalhou com grandes personagens daquele período e a gente pode dizer que durante 20 anos que antecederam ao seu próprio pontificado, ele esteve trabalhando diretamente com os papas, inclusive foi feito nesse período cardeal, foi feito tesoureiro do Vaticano durante esse período, ou seja, uma pessoa que teve importância mesmo antes de ter sido escolhido como Papa. Quando ele foi escolhido Papa no ano de 1073, uma transformação já estava consolidada, transformação essa que foi construída por ele próprio, que era a mudança da escolha do bispo de Roma. Até essa data, quem escolhia o bispo de Roma era a própria cidade de Roma. Mas a partir dessas transformações, quem passa a escolher o novo Papa é apenas o colégio de cardeais, ou seja, está excluída a participação laica do processo de escolha do bispo de Roma e até hoje, num conclave para escolher um novo pontífice, quem participa diretamente, podendo ser votado se tiver até 79 anos de idade, e podendo votar também, no mesmo caso, são os cardeais, que hoje representam o mundo inteiro, o que é bem diferente daquela época em que o colégio de cardeais era um número bem mais limitado e que tinha uma representação nacional muito mais restrita do que se tem hoje, né? Foi eleito Papa no ano de 1073, escolheu o nome de Gregório para marcar o seu pontificado, e ele começa a reunir em si tanto o poder temporal, ou seja, o poder político, como também o poder espiritual, o poder de um líder religioso. Ele é o responsável pela chamada Reforma Gregoriana. E essa é uma reforma também muito consistente, que tinha como objetivos o combate à simonia, e eu já falei em vídeos anteriores o que era a simonia, vou deixar o card para você acompanhar. Nós também falamos que a reforma gregoriana é a institucionalização do celibato clerical, né? O celibato que até então não era obrigatório, embora a maioria do clero optasse por esse estilo de vida, mas a partir da reforma gregoriana, o celibato clerical passa a ser oficialmente obrigatório. Também na reforma gregoriana fala sobre a primazia do pontífice romano. Agora também é oficializado a ideia de que o bispo de Roma ele é o primaz da Igreja Católica Ocidental. Ele é aquele que tem a primazia sobre todos os demais bispos e, consequentemente, ele é o chefe dessa igreja. E também uma grande sacada nesse momento da história do cristianismo é que o Gregório VII reivindica a autoridade sobre os imperadores. Se você se lembra aqui da nossa série, eu falei lá na época do Papa Gelásio que ele dizia que Deus tinha dois braços. Um braço que era o poder espiritual, que cuidava das almas dos seres humanos e era liderado pelo Papa. E o outro braço que era o poder temporal, que cuidava dos corpos dos seres humanos, liderado pelo imperador. São áreas diferentes em que um não deve intervir no poder do outro. Agora nós temos uma leitura bem diferente dessa leitura inicial. O Papa Gregório VII vai dizer o seguinte, até então isso é verdade, né? Tem o Papa, tem o poder político, o poder espiritual, o poder sobre os corpos, o poder sobre as almas, porém deve-se pensar numa coisa importante. O poder espiritual é maior do que o poder temporal. O poder sobre as almas dos seres humanos é mais importante do que o poder sobre os seus corpos. É uma leitura dualista da realidade, que é uma característica muito comum
na história do cristianismo, mas é uma leitura que vai fazer com que o Papa reivindique a autoridade, inclusive sobre o imperador. Indiretamente, ele está falando o Papa é superior, inclusive, ao próprio imperador. E essa lógica vai passar a fazer parte das relações políticas, principalmente características da Baixa Idade Média, período a partir do século X até o século XV, onde o Papa será, sem sombra de dúvidas, a maior autoridade do mundo ocidental. E é claro que o Gregório VII tem choques também com imperadores, por exemplo, com o imperador Henrique IV. O Henrique IV ele quer intervir diretamente na escolha do arcebispo de Milão, né, uma interferência secular num cargo que é religioso, e o Gregório VII não aceita essa interferência, que até então era razoavelmente normal. Os choques entre ambos são tão fortes que chega um momento que o Papa Gregório ameaça de interditar os territórios que estão sob a liderança de Henrique IV, de proibir que qualquer sacramento fosse ministrado e ainda diz que os seus súditos estão liberados de obedecer ao imperador Henrique IV. E isso teve um impacto enorme, porque o imperador Henrique IV começa a perder totalmente a sua liderança, a sua influência e os seus súditos. E ele resolve, então, dar um passo atrás e se humilhar diante do Papa Gregório VII, vai até a Itália pedir o seu perdão. E o Papa Gregório VII até o recebe, até o perdoa, mas só depois de fazê-lo esperar na neve durante 4 dias consecutivos, acompanhado da sua família. Veja só o que é isso, né? Veja a que ponto o poder papal chegou naquele momento da história. E mesmo depois de humilhado pelo Papa, o imperador Henrique IV sai fortalecido dessa relação, pelo menos diante da sua oposição e diante do seu reinado, né, do seu império naquele cenário, né? Então você vai percebendo como o Papa vai se tornando uma figura muito mais poderosa do que até então ele era. Mas se você está achando super interessante essa história do Gregório VII, do seu poder, ainda tem um outro Papa que exercerá um poder maior ainda do que ele. E eu vou falar logo depois de você se inscrever no canal, porque 50% das pessoas que passam por aqui e assistem o nosso vídeo não são inscritos do canal. Então, se é o seu caso, inscreva-se agora mesmo, é rapidinho, você não paga nada e você ainda ajuda o nosso canal a produzir cada vez mais. Se você puder, também deixe o seu like e aproveite para compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e amigas. O Papa, que vai exercer um poder ainda maior do que o Gregório VII, é o Papa Inocêncio III, que não era tão inocente assim. Foi Papa do ano de 1198 até o ano de 1215. Durante esse período há uma transformação ainda mais intensa do que no período do Papa Gregório VII, como eu acabei de falar com vocês. Para você ter uma ideia, o primeiro ponto que eu devo citar do Papa Inocêncio III é que ele acreditava que o Papa, o bispo de Roma, era o vigário de Cristo na Terra. Vigário é o substituto, né? Ao dizer que o bispo de Roma é o substituto de Cristo na Terra, ele está dizendo que ele é o substituto, o vigário de Jesus aqui na Terra. Na ausência de Jesus fisicamente, a autoridade é exercida pelo bispo de Roma, que é o herdeiro lá de São Pedro, de quem Jesus falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí é claro que nós temos uma discussão se essa pedra é o próprio Pedro ou se é a declaração de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se isso te interessa, eu posso fazer um vídeo para a gente falar só sobre esse conteúdo, mas para isso, é claro, você precisa pedir aqui nos comentários. Use os comentários para dizer o seu nome,
a cidade, o estado da onde você está nos acompanhando e para colocar a palavra-chave Confissão de Pedro. Se a gente tiver pelo menos 20 frases como essa, 20 palavras-chave, nós vamos fazer um vídeo falando sobre esse conteúdo, ok? Ele também acreditava que a autoridade do Papa era maior do que a autoridade dos imperadores e que, inclusive, o Papa tinha o direito, a prerrogativa de interditar um país, caso ele achasse necessário, e que a relação que o imperador e o Papa deveriam ter entre eles era como a relação entre a Lua e o Sol, em que o Papa era o Sol, que tinha luz própria e iluminava tudo, e a Lua era o imperador, ou seja, aquele que apenas tinha luz em virtude do Sol, em virtude do Papa, que apenas reflete a luz solar e não tem luz própria, né? E aí, assim, a gente vai entendendo essas relações. E uma coisa super curiosa desse processo é que o Papa Inocêncio III enfrentou todos os três mais importantes líderes políticos do seu tempo. Ele enfrentou o rei da França, Filipe Augusto, quando esse quis se divorciar da sua esposa, que era a princesa dinamarquesa, para se casar novamente. Ela reivindicou ao Papa o que ela achou ser uma injustiça, e o Papa obrigou, a palavra é essa, obrigou o rei Filipe Augusto da França a abrir mão desse projeto e a readmitir a sua esposa novamente como esposa oficial. Ele também enfrenta o rei da Inglaterra, o rei João da Inglaterra, né? Ou o rei John da Inglaterra, quando ele quis interferir na escolha do arcebispo da Cantuária, o cargo máximo da igreja na Inglaterra. O Papa não aceitou essa interferência secular. Ele próprio escolheu o arcebispo da Cantuária como castigo à interferência ou à tentativa de interferência do rei João na escolha do arcebispo da Cantuária. O Papa ordenou uma pesada multa anual que a Inglaterra pagou à Igreja em Roma durante muitos e muitos anos e só foi parar de pagar com a reforma no século XVI. E a partir de então, a Igreja da Inglaterra também rompe com a autoridade do Bispo de Roma e o arcebispo da Cantuária passa a ser a autoridade maior daquela igreja. E para a gente fechar essa lista, né, de lideranças políticas daquele cenário que tiveram problemas com o Papa Inocêncio III, também o imperador do Santo Império, Henrique VI, que desagradou o Papa numa busca por territórios na Itália, numa busca por influência política também naquela região, e ele foi, claro, enfrentado e vencido pelo Papa Inocêncio III, que não só venceu as prerrogativas dele de reivindicar terras na Itália, como também acabou emplacando um nome de um sucessor para o rei Henrique VI e fazendo dele carta fora do baralho. Outras coisas interessantes sobre Inocêncio III foi ele quem convocou a cruzada que venceu os albigenses, né? A Albigense era um segmento cristão no sul da França que rompia com a autoridade da igreja, uma espécie de um movimento autônomo, de um movimento reformista. E o Papa Inocêncio III liderou uma cruzada para massacrar os albigenses no sul da França, como também foi ele quem convocou a cruzada que acabou desviando a sua rota, invadindo Constantinopla e destruindo aquela cidade, o que tornou quase que sem possibilidade de aproximação a parte ocidental e oriental da igreja. E o Papa Inocêncio III também foi quem convocou o Concílio de Latrão IV para o ano de 1215. E também foi ele quem decretou o dogma da transubstanciação, a ideia de que no momento da Eucaristia o pão se transforma literalmente no corpo de Jesus e o cálice do vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus.
Ideia essa que até hoje vigora na eclesiologia católica, né? Então, com esse vídeo, a gente pode analisar com mais detalhes como foi o apogeu do poder papal durante toda a história do cristianismo. Mais à frente, esse poder papal será desafiado e será humilhado pelo rei da França, mas isso é um assunto para outras semanas que virão e você não perde nada sendo inscrito aqui do canal, ativando todas as notificações e participando dos nossos conteúdos. Eu te espero nessa próxima oportunidade e não se esqueça, todo dia por aqui nós temos conteúdos novos estreando. Um abraço e até a próxima oportunidade.